Bom, a videoaula de hoje é sobre ângulo de torção, tá? Vamos relembrar alguns conceitos. Aqui eu tenho uma barra de seção reta circular, tá bom? Ela está engastada na parede. E antes de aplicar o torque nessa extremidade, a gente fez uma linha aqui, ó, paralela ao eixo do cilindro sólido, né? Na superfície do cilindro. Quando a gente aplicou o torque, esse ponto que estava aqui veio para cá, tá? Lá no início das aulas de torção, a gente viu que esse ângulo aqui representa a deformação de cisalhamento nesse raio, tá bom? No raio da superfície. Esse ângulo aqui seria o ângulo de torção, né? Lembrando, o ângulo de torção seria o ângulo que uma extremidade gira em relação à outra. Tá bom? A gente também viu que a deformação máxima, né, tem esse formato aqui, ela é dada, né, por essa equação. A tensão máxima no raio C também é dada pela fórmula de torção, e a gente tem aplicado bastante a lei de Hooke para o cisalhamento. Tá? O objetivo dessa aula seria encontrar o ângulo de torção em função de algumas variáveis práticas em ensaios de torção. Tá? Então vamos lá. De nossa primeira aula de torção, nós aprendemos que a deformação máxima ela ocorre no raio do cilindro, certo? Também, por outro lado, a gente sabe da lei de Hooke, né, que a deformação máxima de cisalhamento vai ser a tensão máxima de cisalhamento dividido pelo módulo de elasticidade transversal, né? Também conhecemos a fórmula da torção, em que a tensão máxima é função do torque, do momento polar de inércia e do raio do cilindro. Tá bom? Essa equação aqui a gente chama de equação 1. Se a gente pegar a tensão máxima escrita dessa forma e colocar aqui na expressão de Hooke, a gente chega na equação 2, que dá a tensão máxima de cisalhamento em função do torque. Ora, aqui nós temos a deformação máxima, aqui também temos a deformação máxima. Se a gente usar a equação 1 e a equação 2, que está aqui, ó, Cφ sobre L aqui, Ct sobre Jg aqui, né? Já que eles dão a deformação máxima, a gente pode igualar e chega à conclusão que o ângulo de torção vai ser igual o comprimento do cilindro vezes o torque dividido pelo momento polar de inércia dividido pelo módulo de elasticidade transversal. Essa equação, às vezes, alguns autores chamam de fórmula do ângulo de torção. Tá? Ela tem uma importância prática muito grande, essa equaçãozinha aqui. Certinho? Veja que ela tem ela é bastante intuitiva. Ó, aqui está a fórmula da torção, tá? Se a gente observar e fizer uma análise, nós vamos ver que o ângulo de torção é diretamente proporcional ao torque aplicado, mantendo as outras variáveis constantes. Então, para um cilindro de um certo comprimento, uma certa geometria de seção reta, feito de um certo material, o torque e ângulo de torção são grandezas diretamente proporcionais. Isso é bastante intuitivo. Se eu dobro o torque, eu dobro o ângulo de torção, tá? Se eu triplico o torque, eu triplico o ângulo de torção.
Se eu aumento o torque numa certa proporção, o ângulo de torção vai aumentar na mesma proporção. Tá? Ou seja, ângulo de torção é diretamente proporcional ao torque. Quanto maior o torque, maior o ângulo de torção na mesma proporção. 2. O ângulo de torção é diretamente proporcional ao comprimento do corpo de prova. Isso também é lógico. Ó. Se eu aumento, dá para ver pela figura, se eu aumento o ângulo de torção, ou o comprimento do cilindro, né, esse ângulo aqui vai aumentando. Tá? Esse ângulo aqui, o ângulo de torção, ele vai aumentando. Então, o ângulo de torção é diretamente proporcional ao comprimento do cilindro, desde que o torque, o momento polar de inércia e o módulo de elasticidade transversal sejam constantes. Tá? Em termos práticos, quanto maior o comprimento do corpo de prova, maior o ângulo de torção, na mesma proporção. Por outro lado, né, o ângulo de torção é inversamente proporcional ao momento polar de inércia. Ó, o momento polar de inércia está no denominador. Isso significa que eixos com momentos polares de inércia elevados, né, teriam ângulo de torções menores. Tá? Como eu falei na definição de momento polar de inércia, o momento polar de inércia é uma grandeza essencialmente geométrica. Tá ligado à geometria da seção transversal, da seção que está girando. Então, quanto maior o momento polar de inércia, mais difícil é de promover esse giro. Tá? A gente pode interpretar dessa forma o momento polar de inércia. Ou seja, o momento polar de inércia é uma grandeza que dá uma certa amplitude, que quantifica a dificuldade de você girar uma seção reta, um elemento de seção reta do cilindro, né, em relação aos anteriores, certo? Então, quanto maior J, menor φ, tá? Quanto maior o momento polar de inércia do corpo de prova, menor o ângulo de torção, na proporção inversa. E, por fim, o ângulo de torção é inversamente proporcional ao módulo de elasticidade transversal. Aqui. Óbvio, né? Se o corpo tem um módulo de elasticidade transversal alto, fica difícil de você torcê-lo. Né? Por que fica difícil de torcer? Porque as tensões, as tensões de cisalhamento são mais elevadas. Então fica difícil de você torcer o cilindro. Ou seja, quanto maior o módulo de elasticidade transversal do corpo de prova, menor o ângulo de torção na proporção inversa. Certo? Então essa equaçãozinha aqui ela é bastante intuitiva e em função disso é fácil de lembrar. Tá? Por que ela tem um grau de importância grande? Olha, a fórmula do ângulo de torção pode ser colocada no seguinte formato. Tá? Φ vai ser igual a uma constante vezes o torque. Né? Vou mostrar como é que ela estava antes. Ó, ela estava nesse formato. Eu posso colocar T aqui, o torque em evidência. Certo? E aí, tudo isso aqui ganha uma interpretação. Porque se vocês observarem, tudo isso aqui, tá? Ela está ligada essencialmente à geometria do corpo de prova e ao material. Então, é como se eu estivesse colocando o ângulo de torção em função do torque, né? E aqui a gente tem uma constante que depende da geometria e do material. Olha só, a constante de proporcionalidade depende somente das características geométricas e dos materiais do corpo de prova. Né?
Se a gente enxergar essa equação dessa forma, ó, a gente tem uma relação linear, né, entre duas grandezas diretamente proporcionais. Então, num gráfico do ângulo de torção em função do torque, né, a gente teria uma reta, certo? Partindo do zero, tá? Então, se fizermos um gráfico do ângulo de torção obtido no ensaio de torção em função do torque aplicado ao corpo de prova, a gente tem um gráfico desse tipo aqui, ó. Certo? Ora, comparando os formatos, né? Aqui a gente tem a fórmula do ângulo de torção ligeiramente modificada, sugerindo uma relação desse tipo, linear, né? Sugerindo que ângulo de torção e torque são grandezas diretamente proporcionais, e também a gente tem que isso aqui tudo a gente pode chamar de A, ou seja, a constante de proporcionalidade L por JG representa o coeficiente angular num gráfico do ângulo de torção em função do torque aplicado. Então, se eu calcular o coeficiente angular dessa reta aqui, eu estou calculando exatamente essa constante, certo? Essa constante aqui. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Aqui eu tenho um gráfico do ângulo de torção, medido em radianos, em função do torque, medido em Newton metro, tá? Veja que esses dados aqui são experimentais, tá? Foram tirados por um grupo de alunos meus. Veja que nós temos aqui os pontos bem alinhados, tá bom? A gente fez o ajuste linear no Excel, deu essa expressãozinha aqui. Então, olha só, se A é igual a L sobre JG, daqui eu tiro que G, o módulo de elasticidade, vai ser L sobre JA. Então, se eu faço um gráfico do ângulo de torção em função do torque, e através de um ajuste linear encontro o coeficiente angular, eu meço o comprimento do cilindro, eu calculo o momento polar de inércia, faço esse cálculo aqui e encontro o módulo de elasticidade transversal. Então, veja só, por meio do gráfico, obtém-se o coeficiente angular do gráfico e, usando a equação acima, essa daqui, é possível calcular o módulo de elasticidade transversal do material. Então, a gente acaba tendo um método para medir o módulo de elasticidade transversal em ensaios de torção, tá bom? A gente coloca o corpo de prova no equipamento, o equipamento aplica torques no cilindro, né? O próprio equipamento mede o ângulo de torção, a gente tem um gráfico linear, tá? Uma reta que parte do zero. Através de ajuste, a gente calcula, a gente tem o coeficiente angular. Com o coeficiente angular, o comprimento do corpo de prova e o momento polar de inércia, usando essa expressãozinha, a gente calcula G. Tá? Certinho? Então, ó, curvas, tensão, deformação para ensaios de torção. A maioria dos ensaios de torção são feitos de forma estática. O que significa isso? Significa que o equipamento aplica um torque, espera um pequeno intervalo de tempo até o material se estabilizar numa condição de equilíbrio, e aí é feita a medida do ângulo de torção, tá bom? A tensão de cisalhamento máximo a gente pode encontrar através da fórmula de torção, porque o equipamento dá o valor do torque, C é o raio do cilindro, J é o momento polar de inércia que a gente calcula, né? A gente mede com o paquímetro, o raio e calcula, e dá para saber a tensão máxima de cisalhamento. Da mesma forma, dá para encontrar a deformação.
tá bom? Eu quero dizer, o equipamento vai dar o ângulo de torção, L a gente tem, o raio a gente tem. Então, o equipamento vai aplicando torque e vai dando tanto o valor do torque aplicado quanto o respectivo ângulo de torção. E aí, dessa forma, a gente pode ter, por exemplo, ó, o início, né, do diagrama tensão-deformação, aquele início que é linear. Tá? Um diagrama tensão-deformação para cisalhamento na região elástica pode ser obtido facilmente, através desse procedimento. Tá? Lembrando, aqui eu estou mostrando somente a região elástica, porque essas equações aqui só podem ser aplicadas na região elástica, certo? Está aqui o equipamento, tá? Aqui eu coloco o corpo de prova, né? E o equipamento, então, aplica um torque e o próprio equipamento mede o ângulo de torção, tá? É o ângulo que uma face gira em relação à outra. E com esses dados, a gente consegue ter o módulo de elasticidade transversal do material e consegue ter, inclusive, o diagrama tensão-deformação de cisalhamento, certo? Caso a gente queira o diagrama tensão-deformação também na região plástica, isso também pode ser possível, tá bom? Porque é possível colocar sensores, certo? E aí ter o diagrama todo, certo? Não só a parte linear, mas a parte plástica também. Né? Via de regra, os ensaios vão até a ruptura do elemento, tá bom? Os ensaios fazem tanto a parte elástica quanto a parte plástica, e o ensaio é encerrado quando o material rompe, tá bom? Aqui nesse gráfico, né, nessa curva tensão-deformação, a gente tem a tensão de cisalhamento em função da deformação do cisalhamento. Aqui a gente tem o limite elástico, né? Aqui nós temos o limite máximo e aqui nós temos o ponto de ruptura, certo? E aqui eu tenho uma foto de um livro, né? De um equipamento do gênero. É claro que essa foto é um pouco antiga, tá? Eu acredito que deva ser um pouquinho antiga. Eu acho que na internet são capazes de encontrar fotos melhores, tá bom? Na nossa aula eu vejo se eu encontro e mostro para vocês. Na internet também tem muito vídeo mostrando ensaios de torção, tá? A aula é simples, foi um pouquinho rápido, espero que vocês tenham gostado. Certinho? Um abraço. Até mais.